Mas vamos falar disso em outro momento, porque agora é hora de falarmos da capa da revista Cruzoé. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Aí está a capa da revista Cruzoé, Isenção Camarada. Enquanto tentava monitorar o Pix, o governo perdoou 284 milhões de reais em dívidas de 4 empresas com a Receita Federal e Previdência. São 2 empresas que tiveram como sócio o ex-ministro de Minas e Energia do governo, Dilma, o Edson Lobão, que conseguiram esse descontão no pagamento de multas com a Receita Federal e com a Previdência. Até novembro do ano passado, o complexo formado por Maiti Energia, Maiti Agrícola, Aimar Agroindustrial e a Coopergraças, cooperativa Nossa Senhora das Graças, devia à União 375 milhões de reais. Agora, com o acordo, o débito despencou para 91 milhões de reais, um desconto de 75%, incluindo-se aí os créditos tributários que as empresas poderiam usar no acordo. Esse é um negócio da China, hein, meu caro Rodolfo e o Wilson Lima. Aliás, direto para o Wilson primeiro, porque ele tem também participação direta nessa matéria. Wilson, um negocião esse desconto, né? Não, um negócio essa história. Gente, me desculpem que eu tô olhando pro lado, porque eu tô aqui já praticamente para ouvir o nosso Rogério Marinho, que ele tá aqui falando com os outros colegas. A gente consegue escutá-lo na volta do intervalo, em 5 minutos, né, meu caro Rodolfo? Que eu tô com outro Rodolfo aqui da comunicação aqui do Marinho. Mas é o seguinte, história, basicamente, uma quantidade de escândalo que nós revelamos no ano passado, em junho, daquele acordo secreto do Banco do Brasil com 2 empresas que eram ligadas ao Edson Lobão, e agora nós fechamos o flanco. Qual é a história? Basicamente, essas empresas, em 2023, fecharam um acordo com o Banco do Brasil por debaixo dos panos no valor de 600 milhões. Acordo esse que foi homologado pelo ministro Luiz Felipe Santana, do STF. E aí nós conseguimos uma documentação assim, em caráter exclusivo, que essas empresas conseguiram com a Receita, né, um perdão de dívida, como você falou, né, de aproximadamente 300 milhões de reais. Detalhe, parte desse recurso pode ser pago créditos tributários que a própria empresa conseguiu ao longo do tempo. Ou seja, meu amigo, em outro termo, esse daquele foi maravilhoso. É uma isenção camarada, mostrando que no Brasil, meu amigo, se você é amigo do rei, consegue tudo. Agora, se você não é amigo do rei, você não consegue nada. Pois é. Eu volto com o nosso querido Rodolfo Borges. Rodolfo Borges, quais os destaques da Cruzoé? Vamos terminar então. O Wilson, né, já destacou que a capa é uma reportagem do Wilson Lima sobre essa contradição entre o monitoramento do Pix, que era um monitoramento de pequenos valores, o governo estava de olho ali, ver se conseguia pegar alguma coisa de quem estava sonegando, e a contradição com essa isenção milionária aí para empresas amigas, né? Na sequência, a gente tem mais algumas reportagens. Esse destaque que está aí uma análise do Leonardo Barreto, que é cientista político. Ele está falando sobre o Lula. Nós temos uma reportagem sobre o Lula também, que é intitulada O Caminho do Impeachment, que é uma discussão em cima um pouco até do que o senador Rogério Marinho estava falando, que é esse desgaste do Lula e essa tentativa da oposição de encampar processos de impeachment. Tem um que está sendo agora particularmente colhendo assinatura por conta daquele programa Pé de Meia, que teve 6 bilhões bloqueados pelo TCU, porque esse valor não estava no orçamento do governo, estava de fora e não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a oposição está reunindo assinaturas para esse pedido de impeachment, mas já foram apresentados mais de 20 pedidos de impeachment do Lula, e a gente conta nessa reportagem o caminho que esse processo teria de seguir para terminar na deposição do Lula. Uma outra reportagem é sobre o adversário do Lula principal, que é o Jair Bolsonaro. A reportagem é do Wilson Lima, essa do Lula eu assino junto com o Wilson, essa do Bolsonaro o Wilson Lima assina, e a gente fala sobre como
Ao contrário do Lula, que não tem ninguém disputando espaço com ele, porque ele não permitiu e também porque boa parte de quem disputava com ele foi presa na Operação Lava Jato, ou condenado no mensalão. No caso do Bolsonaro, tem um monte de gente na fila da direita atrás do Bolsonaro, principalmente porque ele está inelegível, ainda está inelegível até 2030, e sob risco de ser preso até, porque a PGR está para apresentar a denúncia ainda contra 40 pessoas envolvidas na trama golpista. Por conta dessa fragilidade, surgiram várias pessoas, Pablo Marçal, até o Nicolas Ferreira, o deputado federal, entrou nessa história, depois daquele vídeo sobre o monitoramento do Pix, ficou ainda mais famoso do que já é o deputado eleito com mais votos no Congresso, mas era famoso em Minas Gerais, está ficando cada vez mais famoso. Começou a circular essa ideia de diminuir a idade para a candidatura presidencial, e o Bolsonaro demonstrou muito incômodo com essa questão e outras, de gente que está tentando pegar um pouco do lugar dele. Essa reportagem trata disso.